Olá, eu sou o professor André Valente, sou seu professor na área de linguagens, códigos e suas tecnologias, na disciplina de língua portuguesa. Na aula de hoje falaremos sobre variação linguística. O que é a língua? O que é norma? O que são variantes linguísticas? Quais são as diferenças entre elas e como isso se reflete em nossa comunicação cotidiana? Vamos lá? Para a gente começar a falar sobre esse assunto, a gente precisa primeiro entender o que é que a gente chama de língua. O que é uma língua? Uma língua é um sistema de sons, palavras e sentenças para a comunicação. Essa é uma das definições da língua, uma das mais técnicas e formais aí, né? Então nós temos os sons formam sílabas que formam palavras, as palavras se unem formando sentenças e essas sentenças se unem e formam os discursos em determinados contextos. Tá? Essa é a definição mais específica, mais técnica, mais estrutural do que é a língua. Mas a língua também é um produto da mente humana, né? Somente nós, seres humanos, somos capazes de produzir uma língua, né? Que é essa forma particular de linguagem aí. Tá? É uma construção social, cultural e histórica. Hoje nós sabemos aí que as línguas elas surgem nas sociedades para transmitir ali o pensamento, a vivência, a experiência daquela comunidade e, portanto, ela é algo que é cultural, que é social e sabemos que a língua também ela vai se modificando conforme a sociedade vai vivendo, né? E conforme as mudanças da sociedade. Então, ela é um produto também histórico, tá? É um elemento fundamental da cultura de um povo. Falar de cultura é falar de língua. Afinal de contas, tudo que a gente imagina que seja cultura tem um nome, né, tem uma expressão, tá? Fora a própria língua como elemento de cultura através da literatura, da música, das rezas, dos cantos, dos ditados populares, das expressões cotidianas, né? Então, ela é fundamental para a cultura de um povo. Tá? A língua é dinâmica e por isso ela é heterogênea e variável, tá? Então a língua, ela não é a mesma em todos os lugares, em todas as situações, com todas as pessoas e até mesmo em cada indivíduo, em situação diferente, a língua vai se manifestar de um jeito diferente, tá? E a língua é um sistema aberto, está sempre pronta a receber novas palavras, a novas formas de comunicar. Então, ela é esse sistema sempre aberto, sempre pronto para a mudança. Agora, é muito importante a gente pensar no que não é a língua também, porque isso se a gente não pensar sobre isso, a gente acaba caindo em certos mitos, certos preconceitos sobre a língua. Então, primeiro, a língua não é um sistema válido por si só. Então tá bem equivocada aquela expressão assim: ah, a língua não aceita isso, ah, a língua não permite, né? Não existe na língua, como se a língua fosse uma entidade autônoma, um ser autônomo que não tem nada a ver com a nossa vida social e nós devêssemos a ela um certo culto, uma certa adoração, né? Quando na verdade a língua somos nós que falamos e produzimos essa língua. Então ela não vale por si só. A língua, ela existe em uma sociedade. Então só existe a língua quando existem os falantes dessa língua. Tá? A língua, ela não é descolada da realidade dos falantes, como eu já falei aqui, né? A língua, ela existe na realidade dos falantes do cotidiano. Nós não usamos a língua da mesma maneira, não falamos as mesmas palavras, as mesmas expressões, com o mesmo ritmo, as mesmas pronúncias do século XVI, do século XVII, XVIII, porque a língua ela foi se modificando, porque as pessoas são outras também. Tá? Então ela não é descolada da realidade do falante. A língua não é uma abstração, de novo, né? A ideia de que, porque a língua não permite, a língua não quer, como se a língua fosse algo abstrato, algo fora da gente. Tá? A língua não é algo natural. Natural é a nossa capacidade linguística.
né, natural no ser humano, por algum mistério que a gente ainda não sabe explicar qual é o fato de que o nosso cérebro ele desenvolveu essa capacidade de dar significado às coisas e de comunicar isso. Né? E daí nascem as línguas. Porém, a maneira como essas línguas são constituídas, ela é cultural, ela está relacionada a contexto histórico, está relacionada a poder político, está relacionada à cultura, está relacionada a questões filosóficas, religiosas, né? Ela está relacionada a toda a realidade na qual ela existe. Tá? Então ela não é algo natural, é algo histórico, é algo cultural, é algo que faz parte da vivência do ser humano. Ela não acontece simplesmente porque acontece. Tá? A língua ela também não é homogênea. Então a falsa ideia de que quando nós falamos língua portuguesa brasileira, ela é igual em todo o território, todo mundo fala do mesmo jeito, ou pior, né? A língua portuguesa é a língua, né, de todos os países que tem essa língua como oficial, então ela é igual em todos os lugares. Não. Não, como ela é um produto da cultura e da sociedade, em cada cultura, em cada sociedade, em cada situação, ela será diferente. Então, ela não é algo homogêneo, tá? E ela não é um sistema fechado e imutável. Como a gente viu, é um sistema que está sempre recebendo novas informações e que está sempre em transformação. E aí a gente tem a questão da variação e da mudança. Então, quando a gente fala em variação linguística, a gente está falando das diferenças de uma mesma língua conforme as diferentes situações de comunicação perceptíveis em um mesmo período de tempo. Por isso, nós falamos em sincronia. Tá? Ou seja, a variação são as diferenças da língua num mesmo período de tempo. Então, por exemplo, né, na atualidade, a gente falar palavras diferentes para uma mesma coisa dependendo da região onde a gente está. Isso é uma variação. Então tá aí um grande exemplo de variação, né? O nome dessa fruta, né? Você que está assistindo, de onde você está assistindo, como é que você conhece essa fruta, né? Você conhece como tangerina, bergamota, poncã, mimosa, laranja-cravo, mandarina, fuxiqueira, manjerica ou mexerica. Olha quantos nomes, todos eles em português brasileiro, para uma única fruta. Então, e todos esses nomes estão vivos, todos esses nomes são falados por comunidades diferentes. Muitas vezes um nome, mais de um nome é usado na mesma comunidade, dependendo da situação. Então, se você for ao mercado, provavelmente as embalagens de suco dessa fruta vão estar escrito tangerina. Mas se você for à feira comprar essa fruta, e até no próprio mercado, na área de hortifruti, a placa vai indicar que é mexerica, ou às vezes pocã. Então, olha só, 3 nomes no mesmo local, no mesmo momento, numa mesma situação. Isso é o que a gente vai chamar de variação. Sincronia, né? Essa variação que está ali acontecendo ali ao mesmo tempo. Essa variação ocorre nos diferentes níveis linguísticos. Quando a gente fala de nível linguístico, a gente está pensando nas diferentes formas que a língua assume. Então, a língua tem sons, tem uma pronúncia. Então, a variação pode acontecer na pronúncia, nós sabemos disso. Você que está assistindo aí essa aula em outro estado que não seja o estado de São Paulo, provavelmente percebe o meu modo de falar, porque eu sou paulista, percebe que eu tenho um sotaque. Isso é a variação fonética. O modo de pronunciar as palavras, os sons da língua, é diferente de um lugar para outro. A variação sintática, a colocação dos termos na palavra, por exemplo, no caso do Brasil, nós nos acostumamos a colocar o pronome oblíquo antes do verbo em quase todas as situações. Então nós dizemos, me dá 10 pães, me faz um favor, me traz um copo d'água. Em Portugal já é mais comum a ênclise, né, que é colocar o pronome depois, dá-me um copo d'água, faça-me um favor. Então, são formas diferentes de pronunciar aí.
Tá? O léxico é a escolha de palavras que nós usamos. Então, nesse caso aí, o nome diferente, né, para falar da mesma coisa. Então, a escolha de palavras. E o nível semântico. O nível semântico é o sentido das palavras. Então, às vezes, uma palavra que num determinado lugar significa uma coisa, num outro lugar significa uma outra coisa totalmente diferente, podendo soar, às vezes, até como uma ofensa. Tá? É o caso da palavra rapariga, que em Portugal significa simplesmente menina. E aqui no Brasil pode soar como uma ofensa, um xingamento. Tá? Então, o resultado dessas mudanças que acontecem, fonéticas, sintáticas, léxicas e semânticas, são as chamadas variantes linguísticas. São as diferentes formas que a língua assume em contextos diferentes por motivos diferentes. Tá? Então, quando a gente fala de variantes linguísticas, a gente está falando disso, né? E aí é muito importante você ter em mente o seguinte: entre essas variantes, nenhuma delas é mais importante, nenhuma delas é melhor, nenhuma delas é mais correta, tá? Todas as variantes representam a língua, né? Todas elas têm a mesma importância para a língua, tá? Todas atendem a necessidades de interação. Então, necessidades de uma determinada região, necessidades de um determinado contexto, de uma determinada geração. Então, a diferença entre pessoas de idades diferentes usando o português de forma diferente. Tá? É isso, todas as variantes estão relacionadas a um determinado contexto de comunicação. Então, todas estão plenas ali, todas conseguem dar conta do que tem que transmitir. Tá? E elas mudam para se adaptarem às necessidades de expressão e de comunicação. Então a mudança acontece por isso, pelas necessidades de comunicação. Então, por exemplo, o ritmo mais acelerado pode fazer com que a gente comece a reduzir algumas palavras, algumas expressões no modo de falar. E isso ao longo do tempo vai criando as palavras e expressões diferentes, que foi o que aconteceu, por exemplo, com vossa mercê, que hoje está resumido a se. Por quê? Porque o ritmo de fala mudou e com isso a gente vai reduzindo algumas palavras, é normal, tá? E essas variantes, elas ocorrem por fatores que são socioculturais, históricos e situacionais. Então tem vários fatores que podem criar variantes diferentes. Ao longo do tempo, a variação, em um determinado momento, pode se constituir em uma mudança na língua. A mudança, portanto, ela ocorre ao longo do tempo. E por isso ela é chamada de diacrônica, Esse dia é através do tempo. Tá? Então, aqui temos um exemplo. A palavra akanijik, da língua africana, que acabou virando a palavra canjica. Tá? A palavra pamuna, no português antigo, que acabou sendo transformada em pamonha no português atual. Então, ao longo do tempo, houve essa mudança aí das palavras. Bom, e para aí, gente, falar de variantes linguísticas, a gente precisa entender como são essas variantes, tá? E aí a gente precisa fazer uma primeira separação entre a variante padrão e as outras variantes linguísticas, tá? A variante padrão é aquela que constitui a chamada norma padrão, também chamada por algumas pessoas de norma culta, tá? Mas é isso, é a norma, é o que vocês conhecem, o que muita gente conhece como gramática, Então a dita gramática, mas na verdade é um equívoco usar essa palavra, porque gramática é só a maneira como a língua se organiza, não é necessariamente aquele conjunto de regras que passa a ideia de correção daquilo tudo. Não, na verdade, essa gramática que a gente aprende na escola e que diz pra gente que determinadas formas são corretas e determinadas formas são erradas, é a chamada gramática normativa. Tá? Então, a gente sempre precisa ter em mente que quando se diz que alguma coisa é certa ou errada, é a partir da gramática normativa e não é necessariamente da língua. Porque a gramática normativa ela é um modelo que foi criado pensando numa língua ideal. Então ela não tem a ver com a maneira como as pessoas falam, mas sim em uma idealização da língua.
tá? Então ela é a variedade de maior prestígio social e por isso que ela ocupa esse lugar de acharem que, olha, tem que ser do jeito que está na regra, né, para ser correto, porque é ela que tem o maior prestígio e, consequentemente, as pessoas que conhecem essa gramática também têm esse maior prestígio social. Tá? Ela foi concebida a partir das obras de autores da literatura brasileira no século XIX. Assim é que foi construída a gramática normativa brasileira. Tá? E ela é associada ao maior nível de escolaridade, né? E cobrada aí em avaliações, concursos vestibulares, nas provas da escola. Tá? Então é essa gramática normativa. Aí nós temos as outras variantes que se diferem aí da gramática normativa. Tá? Então começamos falando da variante espacial ou geográfica, também conhecida como regionalismo. Então é a variante chamada de diatópica. Não precisa sofrer com essa palavra, mas para você entender, olha só, dia significa através de, tá? E topos é o local, é o lugar. Então diatópica, né? É aquela que varia de um lugar para outro. Então, de acordo com a região, o vocabulário, a pronúncia e até a sintaxe, até a maneira de organizar as frases pode variar, tá? Um mito sobre isso é que em algum lugar se fala um português mais correto, tá? Então, toda vez que você ouvir isso, em tal lugar se fala o português mais correto, né? E tal. Não, não é verdade. Por quê? Justamente porque a língua muda, então não tem um lugar mais correto, tem lugares diferentes usando o português de maneira diferente. Tá? Então aqui a gente tem um exemplo, olha só. No Brasil, o que nós chamamos de padaria em Portugal é a casa dos cacetes, porque o pãozinho que nós conhecemos aqui, lá é chamado de cacetinho, de cacete. Pão francês aqui, também no Brasil, em alguns lugares, é chamado de cacetinho ou de pão de sal. Tá? Em Portugal é o cacetinho ou pão brasileiro. Olha que coisa curiosa. Nós chamamos de pão francês e os portugueses chamam de pão brasileiro. Tá? O café da manhã no Brasil e em Portugal é chamado de pequeno almoço. Então é um pequeno almoço. E a bala no Brasil, que é o doce, em Portugal é o rebuçado. Então vejam que estamos falando de dois países que compartilham teoricamente de uma mesma língua. No entanto, há diferenças aí de vocabulário de um lugar para outro. E quando olhamos para o próprio Brasil, nós vemos essas diferenças também. Em alguns lugares usam algumas palavras, algumas pronúncias, algumas formas de organizar, em outros lugares outras. Isso que é chamado variação espacial ou geográfica. E aí nós temos a variação sociocultural. O que significa variação sociocultural? Ela está relacionada à sociedade e à cultura da sociedade. Então, na verdade, é a variação que a gente chama de diastrática. De novo, dia através de, e stratus, que é a camada da sociedade. Aqui a gente está trabalhando com aquela ideia da sociedade como uma pirâmide social. Então, na base está a grande maioria da população, que não é a chamada elite, e lá no topo está essa elite. E a variação diastrática é isso, de acordo com a classe social, a idade, o nível de escolaridade, o grupo sociocultural, a profissão. Então, de acordo com o grupo social ao qual você faz parte, de acordo com as características desse grupo social, você vai usar a língua de uma determinada maneira. E aí, aqui no caso da variedade sociocultural, nós temos um fenômeno na sociedade, que é o maior, quanto mais escolaridade, mais letramento essa pessoa tem, maior é o seu prestígio social também. As pessoas respeitam mais, consideram mais, tratam melhor. Quanto menor for essa escolaridade e esse letramento, menor é o prestígio social. O que acontece é que a maneira de falar das pessoas também recebe ou um melhor tratamento ou um preconceito. Então, tudo aquilo que é chamado de erro e que está associado a uma falta de escolaridade é aquilo que é tratado como maior erro. Enquanto aquilo que não está associado
a uma escolaridade, que muitas vezes é um desvio da norma, é tratado como algo normal. E vamos agora para a hora da tirinha. Aí, orelha. Aí. Beleza, mano? Beleza. Só. O que achou da orelha? Cabeça. Pois é, como você viu aí na tirinha, né? Tá acontecendo um diálogo que só esses jovens são capazes de entender. Por quê? Porque eles estão usando uma variedade linguística que faz parte do núcleo social deles. E que só vai ser compreendida por outros jovens que também façam parte desse grupo social. Mesmo que não estejam ali com eles naquele momento. Tá? Pode até ser entendido por pessoas de fora desse grupo? Pode, mas com um pouquinho mais de dificuldade, porque é uma linguagem muito típica daquele grupo. E é o que muitas vezes é chamado aí de gíria, por exemplo. Tá? Então a gíria nada mais é do que a variante linguística de um determinado grupo social. Aí nós temos a variedade estilística, como diz o próprio nome, né? A variedade de estilo, ou seja, a maneira como em determinadas situações a língua é colocada. Tá? Ela é chamada de diafásica, dia através de e fase de situação. Então é aquela que muda de acordo com a situação. Tá? Então também conhecida como variante situacional. Né? Então quando se fala de estilo, a gente está falando de escolhas. Então a variante situacional é essa, que escolhas eu vou fazer em cada situação de comunicação para tentar me comunicar da melhor maneira possível. Tá? E aí tem a ver com a formalidade, o nível de formalidade. Tá? Então, o maior nível de formalidade, o que significa formalidade? Significa maior preocupação com a forma. Então é aquele modo de falar, trabalhando as palavras mais próximas daquele vocabulário padrão, buscando se aproximar desse vocabulário padrão. Isso que é o discurso formal. Enquanto o discurso informal é aquele que vai se preocupar mais ali com o conteúdo do que com a forma. Tá? Então, essa aqui é a mudança aí. Tá? E a variedade estilística, ela costuma gerar uma certa tensão. Porque nós temos uma certa tensão da forma da linguagem que é usada em determinadas situações. Tá? Existem aí relações hierárquicas em relação às variedades estilísticas, que consideram que certas formas de expressão em determinados momentos não são adequadas do que outras formas de expressão para a formalidade. Então é aquela coisa de, nossa, não fala desse jeito, é muito informal. Tá? Então é esse tipo de tensão que pode acontecer. Tá? Então ela está relacionada às relações hierárquicas, ao tempo de fala de cada um, às finalidades de comunicação e às intenções comunicativas. Tá? Então são as escolhas feitas a partir desses elementos. Aqui a gente tem um exemplo dessa variedade estilística. Olha só, aqui. Biscoito é o produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada com farinhas, amidos, féculas, fermentadas ou não, e outras substâncias alimentícias. E essa é a definição dada por um departamento da Anvisa que regula os alimentos aqui no Brasil. Tá? Então, essa é uma definição técnica, tá? que procura ser a mais objetiva possível para esse produto chamado de biscoito. Mas você já entendeu onde eu quero chegar, Essa linguagem aqui, colocada dessa maneira nesse texto, ela é uma linguagem extremamente formal, porque é uma linguagem quase científica sobre a definição de biscoito, tá? Por isso que ela não tem muito espaço para o informal. E aí nós temos a variedade de registro linguístico. O que é a variedade de registro linguístico? Tá? É o oral ou o escrito. O oral é o falado. Então, no oral, quais são os elementos dessa linguagem? Além das palavras e tudo mais, nós temos outros elementos, como o tom, o volume de voz, a velocidade da fala, tá? A articulação das palavras, as pausas, as hesitações, as reelaborações, que é quando você está falando e aí você para e fala de um outro jeito, os cacuetes, que são expressões de apoio, chamado de cacuete, são expressões de apoio,
que são faladas geralmente repetidamente, por isso são chamadas de cacuetes ali, num certo discurso, as interrupções, a linguagem corporal. Então a linguagem oral está muito associada a elementos que estão fora do campo linguístico, né? Mas que colaboram para a comunicação. Enquanto a linguagem escrita tem como seus modelos a ortografia, que é o modelo de escrita correta, chamado de correta. A acentuação é um elemento também da escrita, acentuação gráfica, né? A pontuação mais ainda, porque quando a gente fala não sai ponto final, não sai vírgula, não sai nada disso da nossa boca. Isso é usado para a escrita. Os períodos, os parágrafos, essas estruturas são feitas para a escrita. Na fala, por exemplo, a gente não consegue perceber. Terminei um parágrafo, por acaso? Como é que eu vou saber que é um parágrafo se é uma fala? Tá? Isso é elemento da língua escrita. Tá? E a maior necessidade de clareza e de coesão, com certeza. Né? E coerência. Tá? Que é você ter uma preocupação de, na linguagem escrita, fazer com que a outra pessoa entenda a sua mensagem. E vamos agora para uma pergunta para ver como é que você está aí com esse conteúdo. Bom, como você viu, nós temos ali um mesmo alimento que em lugares diferentes recebe nomes diferentes. Tá? Então, se a gente está falando de lugar, que tipo de variação é essa? Né? Se você respondeu a letra D, é uma variação espacial, você acertou. Né? Então, é também chamado de regionalismo. E chegamos aí ao final desta aula. Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Tá? Tem muito mais conteúdo aí para ver. Dá uma olhadinha aí no Saiba Mais, tá? E procura reforçar esse conteúdo que é tão importante. Tá? E vamos aí para uma reflexão sobre a aula de hoje. A língua é como um rio que se renova, enquanto a gramática normativa é como a água do Igapó, que envelhece e não gera vida nova, a não ser que venham as inundações. Marcos Banho. É isso. Bons estudos e até a próxima aula.